volta, tem Clube do Café. E qual é o assunto de hoje, Luiz, do Clube do Pois Café? Pois é, Adilson. Hoje nossa entrevistada vai ser Maiana Campos, ela que é fisioterapeuta, né? Especialista em tratamento da escoliose. E a gente vai falar sobre a escoliose, o que é, os principais sintomas e como tratar. Opa! Entrevista interessante por aí, hein, Robson Brito? Vamos pro intervalo e a gente volta com mais Café das 6 pra você. Não sai daí, não. Está na hora, Robson Brito, do Clube do Café. Clube do Café. Luiz, relembre aí pros nossos ouvintes qual o assunto do Clube do Café de hoje. Adilson, o assunto da nossa entrevista de hoje é escoliose, né? A gente vai conversar agora com Maiana Campos, ela que é fisioterapeuta e vai falar pra gente o que é escoliose, os principais sintomas e como tratar. Bom dia, Maiana. Bom dia, Luiz. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia, Adilson. Obrigada pelo convite. E é um prazer falar sobre um assunto tão importante para a sociedade de Feira de Santana, que é a escoliose. Maiana, eu queria que você falasse isso pra gente, né, inicialmente, pra gente começar o bate-papo. Afinal de contas, o que é a escoliose? Vamos lá. Antes mesmo de trazer a definição do que é de fato a escoliose, eu gostaria de sugerir àquele que nos ouve nesse momento que ao encontrar seu filho, sua esposa, esposo, um adolescente e por um breve período observasse se há alguma diferença na altura dos ombros, se existe um mais alto que o outro, se existe uma diferença de comprimento das pernas. Se você quiser ser mais específico, solicite a esse indivíduo que se curve sua coluna e tente, como se fosse alcançar os pés, e observe essa coluna. Veja se acontece alguma diferença na altura dessas costas desse indivíduo. Isso, de fato, gera um diagnóstico de escoliose? Não. Mas já é um ponto de partida para, de uma forma mais profunda, através de um bom especialista, que aconteça uma investigação mais profunda desse assunto. Então, o que vem a ser escoliose de fato, então, Adilson? A escoliose é uma deformidade e não um desvio postural. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes acontece essa confusão na definição. É uma deformidade que afeta a coluna nos 3 planos. O que vem a ser isso? Se você observar um indivíduo de frente, você vai ver que uma das curvas da cintura é mais profunda, gerando uma inclinação do corpo para mais de um lado. Se você observar esse indivíduo de lado, você vai ver que essa coluna fica muito reta, sem as curvas necessárias que são desenvolvidas desde a nossa formação fetal. E essas escolioses, elas podem ser classificadas em idiopáticas ou não idiopáticas. Agora, eu então, sim. Diga. Não, pode concluir, depois eu tiro minhas dúvidas aqui. Pronto. Então, assim, o que seria uma escoliose não idiopática? É aquela escoliose que surge em consequência de alguma lesão, que podem surgir desde a formação embrionária, por um erro de formação fetal, podem surgir por um acidente, você sofre um acidente e gera uma mudança de alinhamento, ou simplesmente por uma dor. Por exemplo, aquelas pessoas que têm hérnia na coluna, hérnia de disco, e por ter muita dor, eles desenvolvem uma postura de dor, antálgica, que a gente chama. E aí desenvolve um desvio nessa coluna. E essa escoliose é chamada também de funcional. Quando tratada o problema que gerou, ela desaparece. Mas o assunto hoje é muito mais em relação às escolioses, não às escolioses idiopáticas, que são aquelas que se apresentam em maior porcentagem nos nossos consultórios. Vamos lá. Aí, Maiana, eu fico na dúvida, é o seguinte, a gente, por exemplo, eu vou falar por mim, mas eu acho que muita gente é assim, tem o costume de sentar errado, né, sem encostar as costas, ficar com a coluna encurvada, ou até, assim, eu acho minha postura muito ruim em diversos momentos. Ter essa postura ruim de forma constante pode ajudar a desenvolver uma escoliose? Não. Essa escoliose que você cita, por exemplo, uma postura viciosa, sentar errado. Antigamente existia polêmica de usar a mochila nas costas das crianças muito pesadas, que poderiam desenvolver a escoliose. Na verdade, isso não tem comprovação científica clara, se de fato isso é o motivo de desenvolver a escoliose. O que a ciência traz é que a escoliose desenvolvida através de posturas viciadas são aquelas funcionais. Por exemplo, a escoliose
escoliose do dentista, pela atividade laboral, ele fica um pouco mais desviado, que não quer dizer que de fato seja escoliose, né? Para se configurar uma escoliose, é necessário existir uma inclinação vertebral, e isso é visto em raio-x, em radiografia. Todos esses dados é que fecham um diagnóstico. Ou seja, postura errada, sentar curvado, não é indicativo de que você vai ter escoliose. É muito além disso. Então, quais são as causas, né? O que mais causa a escoliose? Pronto. Geralmente, como eu falei inicialmente, as escolioses não idiopáticas têm causas claras. Por exemplo, uma perna curta, um acidente, uma atividade laboral que exija essa torção da coluna o tempo inteiro. Mas aquelas idiopáticas não têm causa definida. Segundo a ciência mundial, elas são multifatoriais, ou seja, elas agregam vários fatores e que cada um, na sua individualidade, agrega para o fechamento do diagnóstico. Certo? Geralmente, essas escolioses idiopáticas, elas aparecem muito mais na fase do estirão do crescimento, um ano antes da primeira menstruação. Geralmente, acontecem mais no sexo feminino, em meninas, e os pais só conseguem observar isso na fase em que ela está na fase do crescimento maior, no estirão, entre 10 a 14 anos. Então, por isso que eu comecei a entrevista sugerindo que aquele que nos ouve pare um tempinho e observe seu filho, porque talvez essa criança venha apresentando algum sinal e que pode ser rapidamente resolvido, já que é uma anormalidade potencialmente progressiva e complexa. Maiana, e o que causa, assim, né? Além de dores, que eu imagino, quais são os outros prejuízos da escoliose? Oi, Adilson, você pode repetir? A ligação ficou ruim? Quais são os outros prejuízos, né? Além das dores, que eu imagino que deve causar também? Pronto, geralmente a escoliose ela só dói no adulto, né? A criança, ela não apresenta quadros de dor, é raramente perceptível quadros de dor na criança e no adolescente pelo fato dela estar em fase de crescimento e o próprio sistema corporal vinha adaptando-se às demandas impostas pelo sistema músculo-esquelético. O que eu estou querendo lhe mostrar? Que a gente precisa tratar a escoliose da infância e da adolescência porque ela tem uma rápida progressão, ela pode gerar anormalidades importantes e que podem levar a riscos de cirurgia. No adulto, sim. O quadro de dor é mais perceptível pela própria estruturação e tempo naquele padrão postural. Certo? Então, o que é visto hoje na ciência? Que a gente deve buscar observar de forma precoce, para isso que existe o rastreamento. Inclusive eu venho desenvolvendo um projeto na cidade, que para ano que vem vocês vão ficar sabendo, de rastrear essas crianças em ambiente escolar. Isso é feito mundialmente, para que a gente possa tratar de forma precoce essa criança e esse adolescente. E no que diz respeito a rastreamento e quantidade de grau, é necessário uma radiografia. Quando um pai realiza um teste desse, como eu solicitei, de curvar a coluna e observar uma discrepância, uma mudança em coluna, para que ele possa solicitar uma radiografia e depois dessa radiografia observar que tipo de tratamento vai ser feito. Existem tratamentos conservadores e existem tratamentos cirúrgicos. E isso vai depender da quantificação de grau dessa coluna. Né? A gente sabe que a ciência traz que curvas acima de 50 graus é indicação cirúrgica e hoje na nossa região existe um projeto muito bonito que está sendo realizado no Hospital Público aqui em Feira de Santana, cirurgias de crianças escolióticas, né? Mas aquelas crianças que têm um diagnóstico de curvas abaixo de 45, a indicação é tratamento conservador e é aí que a fisioterapia especializada entra. Aquela criança pode utilizar de exercícios científicos específicos para cada tipo de curva, porque não é receita de bolo, cada um tem um padrão de tratamento e ainda associar o uso de coletes ortopédicos, que nos traz evidências que é de muito sucesso no que diz respeito a reduzir o crescimento dessa curva escoliótica ou até reduzir o grau dessa curva. Então, se faz importante essa observação, tanto do seu filho, tanto do seu marido, da sua esposa, porque adultos também desenvolvem, mas no adulto, a severidade e o que implica é a dor. Na criança, a implicação é muito mais complexa, porque como ela está em fase de crescimento, o profissional que sai trabalhar com isso tem que estar correndo contra o tempo. Senão, as repercussões são muito grandes. E aquelas crianças que poderiam ser tratadas de forma conservadora acabam que tendo que fazer uma cirurgia, podendo ter buscado ajuda muito antes.
Maiana, além dessa observação, né, existe outra forma de diagnosticar a escoliose? Sim, sim. Geralmente, quando a gente realiza um rastreamento escolar, o que é isso? A gente faz o dia da coluna, né? Numa escola, rastreia crianças a partir de 10 a 14 anos. Por quê? Porque a criança ela tem duas fases de estirão, de 0 a 3 anos e de 10 a 14 anos, né? Então, a gente entra nessa escola, treina essa equipe, ou simplesmente nós, fisioterapeutas, realizamos o teste de Adams, que é o teste que eu sugeri no início, curvar a coluna, como se fosse tocar ao chão e observar na região do tronco se existe uma diferença de altura desse tronco. Nós, fisioterapeutas, que temos a especialidade, utilizamos um aparelhinho chamado escoliômetro. É uma régua de coluna de água que você vai colocar nessa coluna e observar onde existe essa inclinação. Feito isso, é necessário perceber se essa inclinação ela aponta para mais de 7. Caso não é diagnosticado escoliose, e sim apenas um desvio postural. Por isso que eu chamo a atenção para o diagnóstico. Nem todo desvio é escoliose, mas toda escoliose é um desvio. Então, a gente só configura isso através desse teste. Feito o teste, a gente encaminha essa criança para o médico, para que ele possa solicitar exames mais profundos. Feitos os exames, que a radiografia hoje é o padrão ouro para esse diagnóstico, a gente vai relacionar a inclinação da vértebra associado à ossificação do quadril. Para quê? Para a gente definir que tipo de conduta ter com essa criança, que nível de progressão essa criança vai ter. E entra com o tratamento, seja ele cirúrgico, com curvas acima de 50 graus, seja ele conservador, seja ele menor que de 25, que podemos utilizar apenas os exercícios científicos, ou entre 25 e 50, onde utilizamos exercícios associados ao colete. E vemos na ciência resultados bastante otimistas, onde pessoas que estavam na fila de cirurgia conseguiram de fato regredir esse grau da curva e evitar essa progressão. Mas cabe lembrar que são exercícios científicos validados pela ciência mundial, não é qualquer exercício. Maiana, no caso, né, pessoas que têm escoliose, você é recomendável que essas pessoas pratiquem atividade física, por exemplo, ou não? Sim, sim. Essa pessoa que apresenta essa deformidade é imprescindível a atividade física. Afinal, não adianta você só corrigir se você não automatizar isso no sistema corporal. E desde que a gente nasceu, a gente sabe que movimentar-se é importante. Seja para caminhar, fazer uma musculação, fazer um pilates, fazer uma atividade que te dê prazer. Lembrando, essas atividades, elas agregam no estímulo do movimento. Mas quando se busca uma especificidade de resposta, que é redução de curva escoliótica, ou frear a progressão dessa coluna na escoliose, existem indicações específicas, que não é apenas natação, como muita gente recomenda. Muitos pacientes que vêm a mim recebem indicação, eu mandaram eu fazer natação para eu melhorar, mandaram eu fazer pilates, mandaram eu fazer RPG. Isso tudo aí agrega, mas para que a gente entenda, é necessário arrumar essa casa. Por quê? Porque o tratamento específico na parte conservadora precisa buscar uma mudança neuronal. O que é isso? É uma correção do sistema corporal através de uma correção cerebral. Então, a informação, ela vai ser lapidada no seu cérebro e vai responder no seu sistema corporal. Então, a gente precisa primeiro organizar esse sistema, gerar uma adaptabilidade desse sistema frente às demandas do seu dia a dia, para que de forma de repetições, através desses exercícios, a gente possa automatizar esse sistema na correção. Onde eu quero chegar, Gilson? No momento que você faz esse treinamento, né, esse tratamento específico, no início você vai repetir, você vai observar, você vai ter que decorar. Mas conforme você repete, você forma uma coisa chamada memória motora. Ou seja, é como você aprendeu a andar de bicicleta. Hoje você sabe andar, mas você não lembra como você aprendeu, porque já está automatizado. No início a gente tem, por exemplo, para dirigir, eu tenho que olhar o espelho, eu tenho que olhar o retrovisor, eu tenho que passar marcha. É a mesma coisa. Conforme eu repito o exercício, conforme eu mantenho o padrão de correção, eu vou automatizando isso no sistema. Isso forma uma memória motora do movimento. E essa correção é organizada e mantida de forma correta, para que nem mesmo você perceba que se está se autocorrigindo, já virou automático.
E aí sim, fica mais seguro para esse adolescente e até para esse adulto poder fazer uma musculação, um crossfit, um balé, um pilates, o que ele desejar fazer. Mas é como eu falei no início, é necessário antes organizar essa casa, organizar esse sistema nervoso para que ele mantenha as informações e envie os estímulos de forma correta e organizada, para que esse sistema corporal receba e mantenha essa informação de forma automática. Tá aí, a gente conversou com a Maiana Campos, fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória e tratamento da escoliose. Maiana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, tá bom? Obrigada a vocês. Tá aí, Robson Brito. Interessante essa informação, principalmente de estar observando, né, essa questão dos ombros, do comprimento das pernas. Bem interessante a gente falar disso aqui, né? Verdade. Os pais, né, que tem crianças pequenas, em especial dos 10 aos 14 anos, né, observar, de repente a gente pode fazer um diagnóstico prévio e aí tratar para evitar consequências maiores. Muito bacana, Gui. Muito bacana a participação da Maiana Campos. É isso aí, a gente vai pro intervalo e na volta tem um finalzinho do seu Café das 6. Sai daí não.